O excesso de expectativas pode estar fazendo a nossa saúde mental entrar em risco. Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milha, desse assunto que a gente vai falar hoje. Galera, eu tenho um texto interessantíssimo, é a primeira vez que eu estou lendo um texto desse canal, que é do Instituto Gartrell. Um abraço a toda essa turma do Instituto, tá? E o texto é com o título Quando as Expectativas Fazem Adoecer. É um texto escrito por Miguel Augusto, datado de 28 de novembro de 2022. Então, um abraço para o Miguel e um abraço para todo mundo do Instituto. Vamos lá. No século XXI, a humanidade, pelo menos os segmentos mais privilegiados economicamente, alcançou um nível de conhecimento científico e tecnológico, bem como um acesso facilitado a esse conhecimento, jamais visto anteriormente. A quantidade de informações com que temos que lidar diariamente em nossas vidas é enorme. A lista de tarefas cotidianas, compromissos sociais, lista de itens indispensáveis, isso aqui é uma pegadinha boa, hein? Que precisamos ter em nossos lares, os anos exigidos para a formação profissional, as recomendações que preciso seguir para manter minha saúde é muito maior que dos meus avós. Um primeiro ponto aqui, né, de reflexão. Será que os indivíduos suportam as exigências da vida cotidiana? Será que ultrapassamos o limite do razoável em termos de coisas que podemos pensar, lembrar, resolver e fazer ao longo de um dia? Muitas evidências, colhidas da intuição de cada um quando passa a refletir sobre sua vida e até científicas, apontam que o preocupante aumento do sofrimento pessoal relacionado ao estresse ambiental, de doenças a sofrimentos psicológicos. A pessoa estressada vai ao médico querendo saber se sua insônia, dores de cabeça, mau humor frequente, cansaço e dificuldades de memória tem a ver com o excesso de trabalho ou multitarefas domésticas e sociais. Ela pode ouvir do médico a confirmação, após espera-se de cuidadosa avaliação profissional, né? Desse pré-diagnóstico que ela mesma formulou. Não tem nada de errado com você. Você só está estressado, precisa de descansar. Muitas vezes, infelizmente, essa recompensa sábia somente será mais um item da sua longa lista de problemas a resolver. Talvez para o ano que vem. O primeiro parágrafo desse texto tem um erro fundamental. O culpado para esse estado das coisas não é esse ente abstrato, onipresente em inúmeros textos semelhantes a este, chamado Sociedade Contemporânea do século XXI. O culpado por eu estar estressado sou eu mesmo. Fui eu mesmo que elaborei minha enorme lista de tarefas e compromissos. Sim, é verdade que esta lista já era suficientemente grande quando eu alcancei a idade da razão. Mas naquela época eu era suficientemente jovem para decidir cortar itens. Olha que interessante, gente. Outra expressão popular em posts de saúde, qualidade de vida, em aspas, né? Também parece abstrato demais, apesar de proferido de maneira pomposa. Talvez ele já me traga uma lista grande de coisas para aprender e fazer. Ela me cria expectativas. A estas expectativas me enredarão em compromissos e sonhos, que cobrarão um alto preço. O preço alto é minha vida. Não dá para dividir no cartão de crédito, com certeza. Saúde mental não rola. Continuando e concluindo, né? Certa vez ouvi uma conhecida ativista liberiana e minha memória guardou essa seguinte frase. Nós, africanos, né? Que a Libéria é um país que fica na África. Não precisamos de estradas, prédios, crescimento e desenvolvimento econômico. Essas coisas para viver, nós estamos há milhares de anos aqui. Nós vivemos e fomos felizes por milhares de anos sem essas coisas. Quem nos disse que precisamos dessas coisas para viver e sermos felizes? Galera, eu estou aqui
apaixonado por esse belíssimo texto. Mais uma vez, um abraço a toda essa turma. E como eu sempre falo, né? Quais são os meus 2 centavos de contribuição? Eu acho que hoje, gente, o vídeo de hoje, ele é um vídeo muito mais... todos os vídeos têm esse propósito, mas ele é um vídeo mais reflexivo para poder a gente pensar muito mais com a gente mesmo, né? Será que essa lista extensa de coisas e necessidades e afazeres que nos são cobrados atualmente, será que elas fazem sentido? Será que elas fazem sentido? É a primeira reflexão. E aí eu quero deixar muito claro que a gente tem que separar o assunto de 2 coisas. Uma coisa não é a gente se omitir de responsabilidades, deveres, compromissos, afazeres. Não é isso. Não é isso. Mas será que a forma como abordam a gente, a forma como pedem, como exigem que a gente se vista, a escola que a gente estude, o curso que a gente faça, as viagens que a gente faça, os restaurantes que a gente frequente, os círculos sociais que a gente frequente, o carro, o meio de se locomover que a gente use, né? Os vínculos sociais, né? Os compromissos sociais. Será que realmente tudo isso que criam de expectativa em cima da gente faz sentido? E o principal ponto, e a beleza, talvez, do começo da resposta, é o que está aqui no texto, que depende de como a gente vai fazer esse filtro, essa régua. Será que a gente precisa aceitar tudo? Quem tem que decidir, no fim das contas, somos nós mesmos, né? E muito desse excesso, que é o ponto que eu trago no começo do vídeo, o excesso das expectativas, ele pode estar fazendo com que a nossa saúde mental se desgaste, fique cansada, faça mal, que a gente tenha burnout, que a gente crie frustrações, que a gente fique chateado porque alguém conseguiu fazer alguma coisa que a gente imaginava que a gente mesmo ia fazer, né? Porque não basta a gente estar feliz com a conquista do outro, né? A medalha, não a medalha, né? Mas vamos colocar como conquista, né? Aquela meta alcançada do outro. Mas a gente também tem que fazer aquilo. Então a gente tem que também ir para o parque temático em outro país, a gente tem que ter o carro do ano, a gente tem que ter os filhos nas melhores escolas falando 3 idiomas, a gente tem que ter um emprego de executivo, de executiva, a gente tem que ser um empresário ultra bem-sucedido, a gente tem que correr 8 quilômetros todos os dias antes de ir para o trabalho, a gente tem que ter uma alimentação super saudável, a gente tem que ter um monte de coisa. Mas quem falou que tudo isso a gente consegue cumprir no mundo real, na frequência e na expectativa que estão esperando? Eu acho que vale muito, muito isso. Muito isso. Um dos propósitos aqui do canal do Creme do Milho, você que está assistindo esse vídeo a primeira vez, é exatamente a gente trabalhar, né? A gente colocar um ponto de reflexão, fazer a leitura de uma pílula, exatamente para que a gente consiga digerir, né, de uma forma saudável, de uma forma confortável para a gente, contrapontos e reflexões que façam a gente voltar para o nosso eixo central nesse mundo moderno que a gente vive, tão acelerado e tão líquido, né? E aí, quais são as ferramentas que a gente pode usar, né? É sempre bom que a gente coloca limites, trabalhar a saúde mental, trabalhar as relações
pessoais, profissionais, familiares, né? O autocuidado, que é importantíssimo. Aqui está falando muito de autocuidado nesse vídeo do Instituto Gartrell. Muito interessante. Por quê? Isso faz com que a gente precise... O cuidado com o excesso das expectativas faz com que a gente pegue mais leve com a gente mesmo. Olha que interessante. Será que você precisa ficar se cobrando de forma extenuante para poder você ver as ditas conquistas que hoje andam nas redes sociais de foto, de dancinha, ou até mesmo aqui no canal, até mesmo aqui no YouTube? Será que às vezes você não está pegando pesado? A gente não está pegando pesado demais com a gente mesmo? E isso causando efeitos colaterais graves. E por que não, no longo prazo, se tornar irreversível? Por que não ser feliz com o que a gente tem hoje? Por que não a gente contemplar a beleza do que está ao nosso redor? Ou então a gente se esforçar, sim, para poder a gente conseguir ter minimamente o que nos faça feliz. E aí sim, é o famoso que vier depois é lucro. Eu acho que é todo um equilíbrio, a gente buscar um equilíbrio nas nossas relações e um equilíbrio na forma como a gente lida com a gente mesmo, tá bom? Eu achei esse texto muito profundo, reflexivo. Coloquei aqui minhas contribuições com base nas minhas experiências pessoais, profissionais, né? E eu vejo... E aí comenta também você o que você acha. Faz sentido? Não faz? Será que às vezes a gente tem que realmente seguir essas tendências? Às vezes pode ser um contraponto. Será que tudo que estão colocando no prato para poder a gente comer hoje em dia, a gente precisa ingerir e mastigar rápido e já ficar pensando na próxima refeição? É uma metáfora que eu estou colocando aqui. Vale esse ponto de reflexão. Combinado? Que bom que você chegou aqui até o final comigo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Veja os demais pontos de outros vídeos que a gente fala de assuntos ligados a equilíbrio pessoal e profissional, autocuidado aqui no canal do Creme do Milho. E se você também quiser apenas escutar porque você às vezes está no seu carro, você está em trânsito, né? Você está no transporte, você está treinando, você está fazendo outra coisa que não queira assistir, você pode escutar os episódios aqui do Creme do Milho, disponíveis no YouTube Music, dentro do MilhoCast, tá bom? É o nosso podcast do canal. Um abração para você, espero você no próximo vídeo, fique bem aí, viu? Tchau, tchau.